Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos. Lição 10. Fuga para o Egito, volta para Nazaré, Jesus encontrado no templo e vida oculta. Nota: a vida de Cristo divide-se em duas partes. Os 30 primeiros anos, passados em maior parte na solidão de Nazaré, formam o que se chama a sua vida oculta. Os 3 últimos formam a sua vida pública, durante a qual pregou o Evangelho, provou sua divindade por seus milagres e estabeleceu sua Igreja, o reino de Deus sobre a terra. 275. Onde se retirou a Sagrada Família depois da apresentação de Jesus e da purificação de Maria? Para Nazaré, que devia ser sua residência ordinária. 276. A Sagrada Família morou muito tempo em Nazaré? Não. Um anjo, aparecendo em sonho a São José, disse-lhe: Levanta-te, José, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, pois Herodes busca Jesus para matá-lo. José, com Maria e Jesus, fugiram logo e conseguiram escapar ao furor do crudelíssimo rei dos judeus. 277. Por que Herodes procurava matar o menino Deus? Porque esse príncipe ímpio, cruel e invejoso temia perder a coroa. Julgava que o novo rei dos judeus, de quem os magos lhe noticiaram o nascimento, havia de derrubá-lo do trono mais tarde. 278. Porque o Egito foi escolhido de preferência a qualquer outro país para servir de refúgio ao menino Deus? Sem dúvida, por estar aquela terra estranha mais ao alcance de São José. Colocada diretamente sob o poder romano, achava-se completamente fora da jurisdição de Herodes. O deserto protetor da Arábia pétrea separava da Judéia. 279. Porque a ordem de fugir foi dada a São José e não a Maria? Porque José era chefe da família e a ele competia mandar, e para que Maria praticasse a obediência. 280. De que modo Maria recebeu esta ordem do céu? Com humilde submissão e como princípio da perseguição predita pelo santo velho Simeão. 281. A execução dessa ordem não apresentava dificuldades? Sim, apresentava muitas. Maria se vê obrigada a deixar rapidamente sua terra e buscar um país remoto e bárbaro. Acompanhada de São José e carregando Jesus nos braços, deixa sua pobre casa e põe-se a caminho. As profundas trevas da noite e o grande medo que Herodes inspirava lhe faziam ver ou imaginar só motivos de aflição. A distância era de mais de 100 léguas. Não se podia vencê-la em menos de 30 dias, como diz Santo Afonso e muitos outros. Era tempo invernoso e muito frio, e Nossa Senhora tinha apenas 15 anos. De que puderam sustentar-se José e Maria, senão de um bocadinho de pão duro, que levaram ou pediram por esmola? Não havia pouso no trajeto pelo deserto. Foram obrigados a descansar de noite, no chão e ao relento. Ambos, porém, cheios de confiança na providência, obedeceram sem proferir
nem sequer a menor queixa. José levantou-se, disse ao Mateus, e tomando o menino e a mãe, fugiu para o Egito. Que obediência admirável! 282. Que qualidade notais na obediência de Maria e José nessa ocasião? Tal obediência foi perfeitíssima. Porque era simples, não raciocinou, pronta, não demorou, generosa, não calculou. 283. Não tinha Deus outros meios a não ser a fuga para subtrair Jesus ao furor de Herodes? Sim, Deus tinha outros meios, mas como não quer que tudo se faça por milagre, deixa muitas vezes as coisas seguirem o seu curso ordinário, o qual está em seu poder, como os fatos extraordinários. O Filho de Deus veio na penúria. Para se conformar a este estado, submeteu-se voluntariamente aos acontecimentos ordinários da vida humana. Quis, durante o tempo de seu ministério, retirar-se e ocultar-se. Para escapar das perseguições de seus inimigos, foi obrigado a procurar um asilo no Egito. Há mesmo um segredo do céu nesta fuga. Precisava se cumprir a profecia de Oséias, que dizia: chamei meu filho do Egito. 284. Que incidentes se deram durante esta longa e penosa viagem da Santa Família? O Evangelho não fala de nenhum. Os caminhos ásperos do deserto, intransitáveis e cheios de perigos provenientes das feras e dos ladrões, viram passar a Sagrada Família. Alguma morada ignorada lhe deu abrigo, sem que nenhum indício lhe atraiçoasse a nobreza. O desígnio de Deus era realçar, pela sombra destes primeiros dias, o brilho futuro de Jesus, e não deslumbrar os olhares pelos prodígios que achamos nos evangelhos apócrifos. Nota: os evangelhos apócrifos, assim chamados por oposição aos evangelhos autênticos, são livros antiquíssimos, tendo por origem duas causas distintas: a heresia e uma falsa piedade. São uns 40, dos quais só 7 chegaram integralmente até nós. Ortodoxos na maior parte de sua narração, os evangelhos apócrifos relatam, de vez em quando, erros de seu tempo. Nenhum deles contém o curso inteiro da história evangélica. Contentam-se em expor a história quer da infância, quer da vida oculta, quer da paixão do Senhor. Apesar de serem apócrifos, estes escritos têm sua utilidade. E assim, por exemplo, que longe de lançarem uma dúvida sobre a autenticidade dos 4 evangelhos admitidos pela Igreja, fazem salientar mais ainda seu caráter original e divino. Contudo, nunca a Igreja os considerou como livros inspirados e não permite que se lhes dê a mesma autoridade que a Sagrada Escritura. Em vão, os grandes pintores italianos imortalizaram essas lendas. Os dragões do deserto prostrados diante de Jesus, os leões e os tigres, acudindo para adorá-lo. Debaixo de seus pés, a areia brotando flores, como os rosais de Jericó, e as tamareiras curvando-se para oferecer seus frutos aos fugitivos. Tão graciosas pinturas são apenas o produto da fantasia. Nota:
Lendas são narrações piedosas que se propagavam na Idade Média e cuja verdade não se baseia em monumentos autênticos. Sem aprovar tais narrações, a Igreja não as rejeita de modo absoluto e deixa plena liberdade para aproveitá-las como histórias edificantes. Entre as lendas relativas à fuga para o Egito, as mais conhecidas são a da palmeira e a do bom ladrão. Eis a primeira. Um dia, a Santa Família, fatigada de uma longa viagem, parou à sombra de uma palmeira a fim de descansar um pouco. Apertada pela fome e notando os cocos dourados acima da cabeça, Maria sente que não estejam ao alcance das mãos. Jesus vê o desejo de sua mãe e comove-se. Dirigindo-se à palmeira, diz: Curva-te, bela palmeira, alimenta minha terna mãe com suas frutas. A estas palavras, a árvore reconhece a voz de seu Criador. Inclina a coma e Maria colhe tantas frutas quantas deseja. Após nova ordem do divino menino, a palmeira se ergue de novo e muito altaneira. Mas tão bela ação não podia ficar sem recompensa. Jesus continua: Dora em diante, quero que a palma seja o símbolo da vitória e brilhe eternamente nas mãos de todos aqueles que triunfarem sobre a terra nos santos combates da virtude. Apenas acabou, veio um anjo que cortou uma folha da generosa palmeira e a levou logo para os céus. Por um novo prodígio deste menino divino, a fugir diante de sua criatura, uma fonte brotou ao pé da palmeira, a fim de refrescar os viajantes. Esta lenda inspirou a Albano, célebre pintor italiano do século XVII, um de seus mais belos quadros. A lenda de Dimas, o bom ladrão, encontra-se com algumas variações nos evangelhos apócrifos e num grande número de escritores eclesiásticos. Ei-la segundo Santo Anselmo. Dimas já era salteador no tempo em que a Sagrada Família fugira para o Egito através das solidões da Arábia. Encontrando um dia os fugitivos, ficou tocado pelo encanto sobre-humano do Salvador. Convidou-os a abrigarem-se na sua caverna e mandou preparar-lhes um jantar. Ora, Dimas tinha um filho leproso. Sua mulher preparara um banho para Jesus, e depois de Maria ter banhado o divino menino, a mãe do leproso mergulha nessa água o corpo de seu filho, que saiu repentinamente curado. Este prodígio surpreendeu o ladrão a tal ponto que se prostrou aos pés dos viajantes, parecendo adorá-los. Tomou em seguida o menino Jesus em seus braços e disse: Ó feliz criança, tendes muita graça e poder demais para serdes só filho de uma mulher. Encomendo-me a vós. Quando precisar de vosso auxílio, lembrai-vos de mim. No dia seguinte, a Sagrada Família continuou a jornada e Dimas acompanhou-a até os confins do deserto. 33 anos depois, 2 ladrões foram crucificados com Jesus sobre o Calvário. Um expirava com a blasfêmia sobre os lábios, a raiva e o desespero no coração. O outro, repentinamente esclarecido por uma graça poderosa, detestava sua vida criminosa, confessava a divindade do Salvador, a quem dirigia esta oração: Senhor, lembrai-vos de mim no vosso reino. Este ladrão penitente era Dimas. 285. Em que lugar do Egito a Sagrada Família estabeleceu sua residência?
Segundo a tradição, depois de uma viagem de mais de 100 léguas, a Sagrada Família atravessou Heliópolis, cidade natal de Moisés, e foi até Matarié. Aldeia plantada de sicômoros, onde se acha a melhor fonte de água potável do Egito. Ali, a Sagrada Família viveu em paz, longe de Herodes, que no auge do furor mandou fazer o massacre dos inocentes. Vendo Herodes que tinha sido enganado pelos magos, e não sabendo como achar o novo rei dos judeus, mandou matar todos os meninos varões de Belém e dos arredores de 2 anos para baixo, pensando envolver o menino Deus na matança. De modo que muitas crianças foram degoladas, escapando apenas a que o tirano procurava. Então, cumpriu-se esta palavra do profeta Jeremias. Queixas e choros lamentáveis foram ouvidos em Rama. É a voz de Raquel que chora seus filhos e não quer consolo, porque não existem mais. Nota: Raquel, mulher de Jacó e mãe de José e Benjamim, fora inumada em Rama, perto de Belém. Por uma prosopopeia comovedora, o profeta nola apresenta saindo do túmulo para chorar com as mãos dos santos inocentes. 286. De que modo viveu a Sagrada Família no Egito? Maria e José, sendo muito pobres, achando-se em país estranho, sem dinheiro, nem proteção alguma, a fim de ganharem o necessário para seu sustento durante o tempo que aí viveram, tiveram que entregar-se a penosos e assíduos trabalhos. Quantas vezes, diz Santo Afonso, o menino Deus pediu pão a seus pais, e estes nada lhe puderam dar. 287. Que devemos fazer quando novos Herodes, o demônio e o mundo procuram matar a Jesus em nosso coração? Devemos, a exemplo de Maria, afastar-nos imediatamente e levar Jesus conosco. Isto é, devemos fugir da ocasião perigosa e, por uma digna recepção dos sacramentos, unirmos-nos estreitamente a Cristo, protetor de nossa alma e reparador da fraqueza humana. 288. Ficou a Sagrada Família muito tempo no Egito? Ficou até a morte de Herodes, voltando depois para Nazaré. Morto Herodes, um anjo apareceu em sonho a São José e lhe disse: Levantai-vos, tomai o menino e sua mãe, e voltai para a terra de Israel, porque já morreram os que queriam matar o menino. José obedeceu prontamente, mas sabendo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receoso de ir para lá, e tendo recebido em sonho uma visão do céu, retirou-se para Galiléia, a uma cidade chamada Nazaré, a fim de que essa palavra dos profetas se cumprisse. Chamar-se-á Nazareno. Ignora-se quanto tempo durou o exílio da Sagrada Família no Egito, mas parece, segundo a história, que não foi além de 1 ano. 289. Que sentimento nos deve inspirar a narração da fuga e da volta do menino Deus? Essa narração deve reanimar nossa coragem no meio das perseguições, lembrando-nos de que a malícia e o poder dos homens acabam com a morte e que só Deus é terrível na sua cólera, sendo todo-poderoso e eterno. 290. Quais eram as ocupações da Santíssima Virgem em Nazaré? Vivia submissa a São José,
prodigalizava seus desvelos ao menino Jesus e servia a ambos numa oração e num recolhimento contínuos. A vida da Santíssima Virgem em Nazaré lembrava a que levara no templo nos dias de sua meninice. Era a mesma união com Deus, a mesma fidelidade a todos os seus deveres de Estado. Na aparência, nada de extraordinário nessa existência pacífica e uniforme. Como as demais mulheres de sua aldeia, Maria cuidava dos afazeres do lar, da ordem e asseio da casa. Mas, no meio destas ocupações vulgares, a perfeição de sua vida crescia sem medida, em consequência das relações íntimas com Jesus Cristo, o qual quis receber das mãos de Maria os mais ternos cuidados e aprender tudo o que a mãe deve ensinar a seu filho. 291. Que aconteceu de notável durante a vida oculta da Sagrada Família em Nazaré? O Evangelho nos ensina que a Sagrada Família ia todos os anos a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram e voltaram sem dar, pela falta do divino menino. 292. Onde o acharam depois de tê-lo procurado por 3 dias? No templo, entre os doutores, escutando-os, interrogando-os e enchendo-os de admiração pela sabedoria de suas perguntas e de suas respostas. 293. Narrai este fato. Chegado à idade de 12 anos, Jesus acompanhou José e Maria na peregrinação anual ao Templo de Jerusalém para a celebração da Páscoa. Acabados os dias festivos, voltaram para Nazaré. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais percebessem. Julgando-o na companhia de amigos, andaram caminho de um dia. Nota: para se explicar o aparente descuido de Maria e de José, nesta ocasião, cumpre lembrar que em Jerusalém, durante o tempo da Páscoa, havia 2 a 3 milhões de peregrinos e que, em consequência disto, as caravanas se formavam com uma extrema confusão. Só quando a longa fileira dos viajantes, camelos e burros, se afastava das portas, é que era possível reconhecer-se e conservar alguma ordem. Então, parentes e amigos se reuniram, mulheres e velhos, montados sobre animais de carga, os homens a pé, guiando a marcha, e todos juntos iam cantando hinos sacros. De noite, quando a caravana parou, deram pela ausência do menino e o procuraram por entre os conhecidos. Não o achando, cheios de angústia, voltaram a procurá-lo na Cidade Santa. Ao cabo de 3 dias, acharam-no no templo, sentado entre os doutores, escutando e interrogando-os. E todos os que o ouviam pasmavam de sua prudência e de suas respostas. E vendo-o se espantaram. Disse-lhe então sua mãe: Filho, por que assim fizestes? Ei-nos ambos que com ânsia te procurávamos. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu Pai? Nota: por esta palavra, a primeira que os santos evangelhos referem, a única que fica de seus 30 primeiros anos, Jesus não repreende seus pais por tê-lo procurado. Contentou-se-lhe em lembrar-lhes, em termos respeitosos, sua origem celeste, sua divina filiação e os grandes deveres que ela lhe impõe. 294.
Que ensinos decorrem deste fato? Primeiro, Maria e José mostram aos pais cristãos que devem conduzir os filhos aos ofícios da Igreja e ensinar-lhes a cumprirem exatamente os deveres religiosos. Segundo, a perseverança com que procuraram a Jesus nos mostra o valor inestimável da graça santificante e o cuidado com que devemos recuperá-la, se por acaso tivermos a infelicidade de perdê-la pelo pecado. Terceiro, separando-se de seus pais, Jesus não quis ensinar-nos a desobedecer a nossos pais, pois se subtraiu momentaneamente à vigilância de Maria e de José para obedecer mais estritamente a seu Pai Celeste. Mas quis antes dar-nos um grande exemplo da firmeza respeitosa com a qual deveríamos resistir a nossos progenitores, se por acaso nos mandassem alguma coisa contrária à religião. Quarto, Jesus, nesta circunstância, é particularmente o modelo dos meninos. Ensina-lhes como devem assistir às lições do catecismo. Cumpre a seu exemplo. 1. Mostrarem-se zelosos e cheios de boa vontade para frequentá-las. 2. Escutar com cuidado, pedir explicações com modéstia, responder com amabilidade e respeito. 295. Que nos ensina o Evangelho acerca da Sagrada Família durante os 18 anos que seguiram o encontro do menino Jesus no templo? Tendo acompanhado seus pais, diz São Lucas, Jesus veio para Nazaré e lhes estava sujeito. E sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Primeiro, a respeito destes 18 anos, o Evangelho é muito parco de fatos. São Marcos nos ensina que Jesus, durante os anos de sua vida oculta, exercia, com São José, a humilde profissão do carpinteiro, ganhando ambos o pão de cada dia com o suor do rosto. Deste modo, reabilitou o trabalho manual, tão desprezado dos pagãos, e confundiu o nosso orgulho pelo exemplo de sua vida pobre, laboriosa, dependente e ignorada do mundo. Os que vivem de uma arte mecânica, diz Bossuet, consolem-se e regozijem-se. Jesus Cristo pertence à sua corporação. Deus abençoará seu trabalho e serão perante ele como outros Jesus Cristos. Em Nazaré, diz São Bernardo, aquele a quem os espíritos celestes obedecem tremendo, acha-se sujeito a Maria e a José. Não se sabe o que há de mais digno de admiração, se a submissão do filho ou a dignidade da mãe, porque de uma e outra parte há um prodígio igual. Na submissão de Deus a Maria, uma humildade sem exemplo. Na autoridade de Maria sobre um Deus, uma grandeza sem par. Segundo, nada tão pouco conta o Evangelho a respeito da Santíssima Virgem, senão que conservava estas palavras em seu coração, com o fim de meditá-las no silêncio do retiro, como deve fazer uma alma devota que deseja chegar ao conhecimento, ao amor e à imitação de Cristo. Terceiro, depois do regresso da Sagrada Família a Nazaré, o Evangelho não menciona mais São José. É provável que falecesse durante a vida oculta de Jesus. As augustas funções que cumpria sobre a terra fizeram-no ser escolhido como protetor da Igreja Católica
e porque teve a felicidade de expirar nos braços de Jesus e de Maria, como padroeiro da boa morte. Jesus Cristo, diz ainda Bossuet, o assistiu na última doença. Feliz pai a quem tal filho fechou os olhos. Verdadeiramente morreu entre os braços e no ósculo do Senhor. 296. A Igreja favorece o culto da Sagrada Família? Sim, favorece-o com todo o seu poder. O Santo Papa Leão XIII, desejando ver florescer a caridade, os bons costumes e outras virtudes cristãs, das quais a Sagrada Família nos oferece tão grandes exemplos, aprovou de novo a piedosa Associação da Sagrada Família, estabelecida sob o patronato de Jesus, Maria, José, e encarregou os senhores bispos de organizarem essa obra de suas respectivas dioceses. Ninguém ignora, diz o Papa, que a prosperidade de um país depende particularmente da educação da família. Por isso, é necessário que seja constituída e regida por santas leis. Que nela o espírito religioso e a vida cristã sejam conservados. Deus, na sua misericórdia, deu ao mundo, na família de Nazaré, o modelo de uma família divinamente constituída, na qual o sol de justiça aceitou de esconder-se antes de iluminar as nações. São José oferece aos pais de família a regra da vigilância e da cautela paterna. As mães acham em Maria a imagem insigne da afeição, da submissão e fidelidade perfeitas. Os meninos têm em Jesus, que a José e Maria viveu sujeito, um divino modelo da obediência que devem admirar, honrar e imitar. Os nobres aprenderão por esta família de sangue real como é preciso moderar-se nos bons êxitos e não desanimar nos reveses. Os ricos verão quanto as virtudes são preferíveis às riquezas. Os operários, enfim, e todos os que em nossos dias se revoltam contra a pobreza e os trabalhos de sua condição inferior, hão de ver, contemplando esta família sagrada, que tem antes motivo de regozijo do que de indignação. 297. Em que dia se celebra a festa da Sagrada Família? A Igreja celebra a festa da Sagrada Família no primeiro domingo depois da Epifania. 298. Que fruto devemos tirar desta instrução? A exemplo da Sagrada Família, devemos amar a vida humilde, laboriosa e oculta, e santificar todas as nossas ações pela oração, obediência e união com Deus. Exemplos. Exemplo A. A mãe dos que não têm mãe. Um dia, contou um pároco das cercanias de Paris, avistei uma ovelha estranha no rebanho do meu catecismo. Esta pequena figura, pálida e graciosa, que se havia introduzido, estava na extremidade do último banco. Não me era inteiramente desconhecida. Recordei-me logo que o intruso era filho do novo contramestre da oficina, homem de opiniões violentas e exaltadas, orador do clube, radical, socialista e que tinha aversão ao clero. Aliás, o pequeno parecia expatriado no santo lugar. Olhava para todos os cantos, numa atitude embaraçada na ponta do barco. Fingi não lhe reparar a presença. Mas depois de interrogar os outros meninos, fui até ele e o fiz levantar. O pequeno tinha nas mãos o seu boné e olhava-me com olhos tristes. Seus vestidos eram bons e bem feitos. Porém,
Faltava no seu traje um não sei o quê. Assim adivinhei que lhe faltavam os cuidados maternos. Está frequentando a escola? Disse-lhe. Ouviu falar em Deus? Silêncio, um gesto vago e indiferente. E em Nossa Senhora? O pequeno ergueu a fronte e de repente a sua face iluminou-se. Sim, disse-me ele baixinho, misteriosamente. Tenho ouvido dizer que os meninos do catecismo têm uma mãe, a Santíssima Virgem. É por isso que eu venho. Grossas lágrimas lhe corriam pela face, enquanto acrescentou. Eu preciso tanto de uma mãe. Este grito comoveu-me sobremodo, e quando os meus discípulos se foram embora, fiquei só com o pequeno estranho e disse-lhe: Vem aqui, meu amigo, conduzi-lo-ei junto de sua mãe. O pequeno lançou-me um olhar atento e profundo. Sim, meu filho, continuei, levá-lo-ei àquela que lhe fará as vezes de mãe na terra. Conduzi-o à capela que as filhas de Maria enfeitam com piedoso cuidado. E quando avistou a santa imagem, coroada com um diadema de ouro, rodeada de flores e iluminada pelo reflexo das vidraças multicores, exclamou com as mãos postas. Ah, ei-la, como é bela! O Senhor pensa que ela me aceitará como filhinho? Olhe, já tenho outro menino nos braços. Talvez ela não me queira, e eu, se o Senhor soubesse, preciso tanto de uma mãe. Sobretudo desde que estou doente. Está doente, pobre menino? A criança tocou no lado esquerdo do peito e disse: Me dói aqui, me dói muito. Por isso não posso brincar ou correr com os outros. E o médico proibiu-me de ir à escola. Sozinho em casa, sou desgraçado. Meu pai gosta muito de mim, mas ele está sempre fora. Disseram-me que os meninos que aqui vêm têm uma mãe boa e poderosa, e por isso escapei e vim para averiguar se é verdade. Eis aí um dos vossos benefícios, boa mãe, pensei eu. Graças por me enviardes essa criança, que teria perecido na ignorância e cuja voz vai em breve confundir-se, talvez, com os concertos dos anjos. Senhor Padre, repetia inquieto o pequeno, julga que a Santa Virgem me aceitará? Sem dúvida, meu amigo, mas é preciso que o Senhor faça como os meninos que vêm aqui e aprenda catecismo. E dei-lhe um exemplar. Obrigado, Senhor. Hei de lê-lo bem. E não só leu, como estudou com ardor, pois chegou a alcançar os outros e até passar adiante de alguns. Viu-a chegar todos os dias, sempre mais pálido, mais triste, a respiração mais ofegante. Uma manhã não veio. Fui à casa dele, correndo o perigo de ser esbofetado pelo pai. Felizmente, o pequeno estava só. Logo que me viu, mostrou-me o catecismo, colocado perto dele sobre o travesseiro. Estava no leito. Senhor Padre, sei a minha lição. Meu papai ajudou-me a aprendê-la. Será possível? Como foi isso? É que estou fraco, muito fraco. Tenho a visão perturbada e mal posso ler. Estava muito inquieto por causa da lição. Meu pai, vendo que me fazia mal, tomou o livro e repetiu-me sem se cansar, até que eu pudesse decorar sem erro. Eu creio, Senhor Padre, que vou morrer em breve. É preciso, pois, aprender ligeiro. Inclinado sobre ele, ia confortando-o e impedindo-lhe qualquer fadiga. O sussurro de um suspiro contido fez-me erguer a cabeça.
O pai estava ao pé do leito. Não chore, pai, disse o doentinho. Vou ser muito feliz se o senhor quiser ajudar-me, como ontem, a aprender o catecismo, porque poderei fazer a minha primeira comunhão e ir para o céu. A Santíssima Virgem me conduzirá. O senhor irá também mais tarde, não é assim, papai? Com a cabeça escondida entre as mãos, o pai ficou mudo e imóvel. Levantei-me e saí sem que me concedesse a maior atenção. Mas isso não me impediu de voltar ali no dia seguinte e quase todos os dias. Encontrei o meu doente só com uma enfermeira que se retirava logo. Algumas vezes o pai entrava bruscamente e tomava sua posição primitiva, encostado no leito, com o rosto escondido e me cumprimentando apenas na saída. O menino enfraquecia dia a dia. As crises, as sufocações eram mais longas e mais frequentes. Sua alma parecia, então, estar tão perto de sair do corpo frágil, que se sentia vontade de estender a mão para reter, como se fez para um pássaro a bater as asas na porta de sua gaiola aberta. No momento em que estávamos sós, o pequeno disse-me: Sabe, senhor padre, o que meu pai disse? Visto que amas tanto a Santíssima Virgem, pede-lhe a tua cura, faz-lhe uma promessa, assim como explica o teu catecismo. Levar-te-ei a Lourdes, a La Salette, a Pontmen, aonde quiseres. Seu pai tem razão, meu menino. É preciso fazer o que ele deseja, disse eu com vivacidade. Não se deve nunca pedir de novo o que se deu. Dei a minha vida a Jesus para que ele me desse sua mãe no céu e para que ela um dia levasse ali meu pai. Será isso muito melhor, senhor padre? Quando poderei fazer a minha comunhão? Foi num dia do mês de maio. Sobre a cama estendera-se uma colcha branca e por cima as primeiras rosas da primavera. Os colegas do catecismo enchiam o quarto. O pequeno comungou e morreu como um santo. Adivinha-se que a graça não esperou esta hora suprema para tocar o coração do infeliz pai. Todas as objeções, todas as negações e todas as chamas de revolta e ódio que o demônio atiçava haviam se desvanecido ao contato do humilde e sublime livrinho que seu filho moribundo, ou antes Maria mesma, lhe havia posto nas mãos. A Santíssima Virgem acabava de fazer dupla conquista, até mais, porque o recém-convertido, tão ardente desde então, e tão eloquente a boa causa como o havia sido para Má, arrastou após si uma grande parte da população operária, pobre gente, menos culpada do que ignorante e iludida. Atualmente, o espírito religioso da paróquia está renovado. E tudo isto pela intercessão de Maria, Mãe amável, Mãe admirável, com o socorro da qual nunca há motivo para desesperar.